tem uma palavra profética e está esperando uma bênção do Senhor? Deixa eu ver. Amém, glória a Deus. Se você está esperando uma bênção do Senhor, significa que você, assim como esse povo, está no processo. E o processo existe um momento de saída e um momento de chegada, certo? E o que você vai fazer durante esse processo é uma escolha. É onde o Senhor vai provar aquilo que está dentro do teu coração. Onde o Senhor vai te forjar. Existe sim a tal da escola do deserto. Que o Senhor nos coloca, não para nos fazer sofrer, mas porque Ele nos ama. Porque Ele está mais interessado em quem a gente vai se tornar no processo do que especificamente aonde nós vamos chegar. E deixa eu te dizer uma coisa. Talvez, assim como eu, você tenha também uma palavra profética do Senhor. Você tem uma promessa. Fala assim, eu vou. O Senhor me prometeu que salvaria toda a minha família, é bíblico. O Senhor me prometeu saúde, me prometeu um trabalho novo, me prometeu filhos, um casamento. Eu sei que você tem uma promessa do Senhor aí guardada no seu coração. Mas deixa eu te dizer algo. Não é porque o Senhor te prometeu que vai ser fácil, igual a fada madrinha, que é uma varinha de condão que de repente vai aparecer na sua vida e você não vai ter que fazer nada. Às vezes a gente fica na expectativa que vai ser tudo simples, fácil. E aí a gente se frustra. Porque dentro da nossa mente nós temos uma expectativa. Sabe aquela coisa do mundo cor-de-rosa? Que vai ser tudo perfeito? Então eu imagino do jeito que eu quero as coisas. E aí deixa eu te dizer. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Ele nunca vai fazer do nosso jeito. E aí eu fico pensando nessa história do povo que saiu lá do Egito, caminhou. Imagina, gente. Família, você com um filho pequeno, caminhar no deserto, com todas as suas coisas, com os animais, com os utensílios. Gente, não deve ter sido fácil. Vocês acham que foi fácil? Não, não foi. Aí, de repente eles chegam lá, e nós vamos falar mais sobre isso. Mas eles chegam lá, numa terra que Deus deu para eles, mas essa terra tinha gigantes. Eu fico pensando, se não seria mais fácil Deus ter feito igual Sodoma e Gomorra? E ter aniquilado todo mundo, e a hora que o povo chegou está limpinho. Não era mais fácil assim? Mas não. Existiam batalhas que precisavam ser travadas. Existiam gigantes que precisavam ser vencidos. E talvez você pense, viu, mas esse povo não era um povo de guerra. Era um povo que estava lá escravizado no Egito. E aí, como assim? Esse povo vai lá lutar com os gigantes? Porque o Senhor queria mostrar que tem batalhas que se vencem não na nossa força, mas na força dEle. E talvez hoje você tenha chegado aqui e desde o começo do ano você veio naquela empolgação. Quem lembra da lagarta, da borboleta? Vou sair voando, tomou a decisão, vou mudar minha melodia, vou ser uma impulsionadora de mulheres. Você saiu com todo o gás. Mas talvez algumas dificuldades tenham te feito pensar em desistir, em parar no meio do caminho. Talvez, assim como esse povo, você esteja olhando lá para trás, falando assim, ai, acho que era melhor eu ter ficado lá onde eu estava. Era melhor não ter saído e entrado nesse processo. Esse casulo está muito apertado para mim. Talvez você chegou aqui pensando assim. Ou talvez, assim como Josué e Caleb, você esteja fazendo muita força para permanecer com seus olhos firmes em Cristo, no autor e consumador da nossa fé, enquanto ao seu redor tem um monte de gente reclamando, recebendo bênção de Deus e reclamando.
E você esteja falando assim: Senhor, eu quero. Não me deixe contaminar, não me deixe contaminar. Eu preciso continuar. Eu preciso continuar. Esse povo acabou ficando 38 anos a mais do que eles precisariam no deserto. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu não quero focar nas atitudes negativas que eles tiveram. Mas eu quero, junto com vocês, que foi o que o Senhor falou no meu coração, o que fez Josué e Caleb perseverarem durante todos esses anos. O que fez com eles, no meio de toda aquela multidão, eles conseguirem entrar na terra prometida. Quais são essas atitudes que nós, como mulheres de Deus, nós precisamos ter para manter os nossos olhos firmes, para não nos deixar abalar e para a gente continuar essa caminhada? É isso que o Senhor quer falar com a gente hoje. É uma palavra diferente dos outros meses, mas é uma palavra de alinhamento do nosso coração, para que a gente se mantenha firme. Sim, porque no mundo nós teremos aflições, minhas queridas, mas tem de bom ânimo. E o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer renovar o teu ânimo, renovar as tuas forças com essa palavra que vem direto do céu para as nossas vidas. E eu quero falar com vocês hoje de 3 posicionamentos. 3 que Josué e Caleb tiveram, que os fizeram avançar. O primeiro deles, repita comigo: posicionamento de fé. Amém. Você trouxe sua Bíblia, seu celular. Eu quero te convidar a abrir em Números 13, 25. A gente vai ler um pouquinho sobre o discurso dos espias depois que Moisés mandou eles olharem a terra. Amém? Então, ou na Bíblia, em papel, no celular. Pati, se você conseguir colocar aqui também para elas. E a gente vai acompanhar essa história, porque o Senhor vai falar conosco essa noite. Já está falando. Amém, queridas? Podemos ir? Então, Números 13, 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz, derramar-lhes a conta, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com eles tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Vamos continuar no 14. Levantando-se, pois, toda a congregação gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas?
Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto, perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Amém? Podemos parar por aqui. Queridas, vocês perceberam a diferença no discurso? Discurso de Josué e Calebe era qual? Os empolgados. Vamos conquistar a terra. Vamos subir porque o Senhor vai entregar essa terra nas nossas mãos. E o discurso dos outros? Qual que era? Não, nós vamos ser devorados. É melhor a gente voltar lá para o Egito como escravo. Depois de tudo que... Deixa eu dizer uma coisa. Esse é o povo que viu o mar vermelho abrir. Que comeu o pão do céu. Que comeu carne enviada por Deus. Que viu Deus ali. Gente, nesse momento, o que eles estão falando? Vamos voltar para o Egito. Melhor é que a gente morresse lá ou morresse no deserto do que enfrentar esse povo. A fé deles, a fé desses dois grupos era diferente. E deixa eu falar um pouquinho de fé para vocês. Quero entregar 4 chaves aqui sobre fé. Porque tudo que eles falaram tem a ver com a fé que cada um deles tinha. A primeira chave que você tem que guardar aí no teu coração para ter um posicionamento de fé é que fé não tem a ver com as circunstâncias, não tem a ver com aquilo que eu vejo, mas tem a ver com aquilo que eu creio, aquilo que está no meu coração, tem a ver com aquilo que eu acredito que está escrito na palavra de Deus. Você pode viver por vista ou por visão. Você pode viver por aquilo que você vê. Deus prometeu que a sua família será restaurada. Aí você olha para a sua casa, você vê uma bagunça. Você fala assim: Senhor, é impossível. Mas você anda por vista ou por visão? Deus te prometeu que te colocaria em lugares altos, mas você está lá lavando banheiro. Você anda por vista ou por visão? A fé não tem a ver com a nossa visão, a nossa vista humana, mas tem a ver com aquilo, com a palavra profética que o Senhor colocou no nosso coração. A segunda chave sobre fé, para eu entregar para vocês o que eu preciso falar sobre esse ponto hoje, é que a fé começa a ser gerada dentro de nós. Eu falei: como que eu faço para ter fé então, Vanessa? Deixa eu te dizer, a fé começa a ser gerada dentro de você. Quem aqui é mãe? Já? Deixa eu ver, quantas mães? Ok. Quando um filho começa a ser gerado dentro de você, você ainda não sabe se vai ser menino, se vai ser menina, como que vai ser, não é verdade? A gente olha no ultrassom e a gente fala assim: ai, que lindo, mas não tem nada de lindo ali no ultrassom. É só uma imagem, um borrão. Mas aquilo está sendo gerado dentro de nós. A fé, ela é um processo que é gerado dentro do nosso coração. Em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, como que eu começo a gerar isso dentro de mim? Quanto mais eu escuto, quanto mais eu leio sobre os milagres do Senhor, mais essa palavra vai enchendo meu coração, vai enchendo meu coração, vai enchendo meu coração. E a hora que eu menos espero, eu não estou olhando para as circunstâncias, mas o meu coração está cheio daquilo que eu estou ouvindo sobre o poder do nosso Deus, sobre como Ele é grande, sobre como Ele é capaz de fazer o impossível acontecer. Então eu tiro meus olhos das circunstâncias e passo a colocar os meus olhos dentro da fé.
A fé, ela começa no sobrenatural, para que o milagre aconteça no natural. E aí, minhas queridas, prestem atenção nesse processo. Quando o meu coração está cheio de fé, porque eu não canso de ouvir de dia e de noite, eu escuto a palavra de Deus, eu louvo, eu adoro. As minhas atitudes começam a ser influenciadas por aquilo que está dentro de mim. Então, quando eu penso alguma coisa sobre as promessas, sobre a minha vida, eu já não penso de acordo com a circunstância, mas eu penso de acordo com aquilo que está cheio o meu coração. E aí, não só penso, eu começo a falar, porque a boca fala do que está cheio o coração. E se meu coração está cheio de fé, cheio de palavra de Deus, o que eu vou falar? É sobre essas coisas que eu vou falar. E as nossas palavras, elas são sementes lançadas no mundo espiritual. Não se engane, não existe semente neutra. Toda palavra que você lança, você profetiza a favor da sua vida e das pessoas. Todas as vezes que você fala, como esse povo, nós somos como gafanhotos, melhor é a gente morrer aqui. Melhor seria se a gente tivesse morrido. Melhor eu voltar lá atrás. Ai, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Ai, esse processo está muito difícil, eu não vou conseguir. Quando você começa a falar isso, você está lançando sementes, você está gerando essas coisas no mundo espiritual. E deixa eu te dizer algo. A quarta chave. O céu, presta atenção, o céu reage à sua fé. Fala para quem está do seu lado, o céu reage à sua fé. E eu quero que vocês levem isso, minhas queridas, hoje. Porque o céu vai reagir à sua fé. O que aconteceu com esses 10 espias e todo o povo que murmurou contra o Senhor naquele dia? Eles não entraram na terra prometida. Eles morreram no deserto conforme eles mesmos declararam. Existe poder naquilo que você acredita no teu coração e nas tuas palavras. E o que aconteceu com Josué e Calebe? Eles entraram, porque foi isso que eles acreditaram e eles declararam. Mas não vai só por aí. Eu quero citar 2 exemplos de mulheres que eu sou encantada com a história delas no Novo Testamento. Quando a gente olha para a mulher do fluxo de sangue, essa história me emociona. Era uma mulher que padecia por 12 anos. Ela tinha gastado todo o dinheiro com os médicos, já não aguentava. Vocês imaginam o sofrimento dessa mulher? Quem aqui tem ovário policístico e teve muito sangramento nos ciclos menstruais? Às vezes eu penso, eu tive por muitos anos isso. Eu falo assim, gente, como essa mulher conseguia ficar de pé 12 anos com esse fluxo de sangue? Mas quando ela ouviu falar de Jesus, diferente desses homens que falaram assim, nós somos como gafanhotos. Sabe o que ela falou? Se tão somente eu tocar a sua veste, eu ficarei sã. Ela falou dentro dela, sabe aquela coisa da fé que vai sendo gerada? A fé começou a ser gerada. Eu só preciso tocar na veste dele. Eu só preciso tocar na veste dele. Eu só preciso tocar na veste dele. Se eu tocar, eu vou ficar curada. É isso que eu preciso. E o céu respondeu à sua fé, porque ela foi, acreditou e agiu contra todas as circunstâncias, contra todos os desafios. Ela tocou. E sabe o que Jesus respondeu para ela? Tem ânimo, filha. A tua necessidade te curou?
que Jesus falou para ela? A tua fé te curou. A tua fé. Aquilo que você acredita no teu coração é importante. Mas eu quero falar de mais uma mulher. Que toda vez que eu estou em casa, eu tenho 2 cachorrinhas, a Nutella e a Mel. E a Nutella é branca e a Mel é marrom. Então todo mundo sempre se atrapalha. Mas elas ficam ali, quando a gente vai sentar para comer, gente, as 2 estão ali. E eu não consigo me esquecer da história da mulher cananeia. Os cananeus eram odiados pelos judeus. Mas essa mulher ouviu falar de Jesus. E ela tinha uma filha terrivelmente endemoniada. E ela falou: eu faço o que for preciso para que a minha filha seja curada. E ela acreditou que Jesus era aquele que poderia curar a sua filha. E mesmo Jesus falando para ela: não é lícito eu tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ela vira para Jesus e fala assim: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus se compadeceu dessa mulher. E diz a palavra que na mesma hora sua filha ficou sã. O céu respondeu à fé daquela mulher. E Jesus falou para ela o seguinte: mulher, grande é a sua fé. Seja feito conforme você deseja. Sabe, a maioria dos milagres de Jesus não tem a ver com a necessidade. Tinham muitas necessidades naquela época, assim como existe na nossa. Mas os milagres de Jesus têm a ver com a nossa fé. E eu quero que você desperte hoje, olhe para você. Aonde está a sua fé? Será que você tem colocado a sua fé nas coisas desse mundo? Nos médicos, nas empresas, nos chefes? Ou a sua fé está no Todo-Poderoso, aquele que pode abrir o mar vermelho, aquele que pode fazer o impossível acontecer? Essa é a diferença. Quando as tempestades vêm, as faltas vêm, os desafios da vida vêm, como você tem se posicionado? E esses últimos 2 meses, eu confesso para vocês que foram tempestades atrás de tempestades na minha vida e na vida de várias pessoas que caminhavam perto. E a pergunta é: como a gente tem se posicionado? Eu tenho me posicionado de um jeito para morrer no deserto, morrer no meio do caminho? Ou eu, como mulher de fé, vou me permanecer firme e vou continuar a jornada até onde o Senhor me prometeu? Eu continuo. Josué e Caleb foram os únicos que entraram na terra prometida. Josué foi escolhido para liderar aquele povo no lugar de Moisés, que morreu. Porque, gente, até Moisés não entrou na terra. Vocês sabem por quê? Porque na Bíblia está escrito: irais, mas não pequeis. Ele se irou tanto com aquele povo que ele feriu a rocha do jeito que o Senhor não falou para ele fazer. E Deus mostrou: ó, tá vendo a terra? Ó, a terra é essa aí, mas você não vai entrar. Sabe, às vezes me pergunto, e eu converso muito com meu esposo sobre isso: será que é possível a gente estragar os planos de Deus na nossa vida? Você já se fez essa pergunta? Tem gente que fala que não. Eu acho que sim. Sabe por quê? Em Deuteronômio, Deus fala: eu pus a vida e morte, bênção e maldição para você. Escolhe a vida. Eu quero que você escolha a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Mas Deus nos deu o livre arbítrio. Ele quer que todos sejamos salvos. Ele quer que todos vivamos, todas nós vivamos os sonhos, os propósitos, os projetos dele.
Mas presta atenção, quando a gente olha para essa história da travessia do povo, e depois você lê lá, a gente fica cansada de ler. Eu comecei a ler, vou ler tudo de novo, toda a travessia. Gente, esse povo reclamava tanto que eu falei, Deus, misericórdia. Às vezes a gente se olha nisso, às vezes a gente está nessa mesma vibe dessa turma, sabe? A gente tem que olhar para a nossa vida e entender que as nossas atitudes podem nos fazer ter uma vida medíocre, que é uma vida na média, ou podem nos fazer ter uma vida extraordinária, de acordo com aquilo que o Senhor sonhou para nós. Minha querida, a escolha é sua. Você quer ser uma mulher de fé? Ou uma mulher que fica olhando para trás, olhando para a falta, como a gente viu no culto passado? Mas aí, vamos lá. Porque a gente vai olhar para as atitudes de Josué e Caleb. Então, a primeira delas, eles tiveram um posicionamento de fé. Não foi só ficar orando e jejuando. Eles tiveram um posicionamento, certo? Mas aí, depois dos 40 anos, eles estavam, enfim, prontos para entrar na terra prometida. Toda aquela geração, homens, mulheres, acima de 20 anos, morreram no deserto, conforme eles mesmos profetizaram. E aí essa nova geração estava pronta. Falou, é agora. 40 anos se passaram. E aí Deus falou assim, Josué, vem cá, que eu preciso te dar mais 2 conselhos a partir daqui. 2 atitudes que você precisa reforçar em você para você continuar a caminhada. E é sobre essas atitudes que eu quero falar agora. Então, o primeiro é posicionamento de fé. E aí, para falar dessas 2 atitudes, vamos lá para Josué 1, de 6 a 9. Eu quero ler esse texto com vocês porque é muito importante. É aquilo que Deus falou para Josué. Então, Josué de 1, 6 a 9. Amém? Então vamos lá. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja muito forte e corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Aleluia. Eu não sei você, mas eu falo que eu tenho mixed emotion quando eu leio esse texto. Não sei se vocês entendem, é uma emoção dividida. Ao mesmo tempo eu falo assim, uau, se eu obedecer, Ele vai estar comigo todos os dias da minha vida. Mas você sabe quando alguém chega para você e fala assim, você precisa ser forte? Você já sabe que não vem uma notícia muito boa na sequência. E Deus fala tanto para Josué, seja forte e corajoso. Eu falo assim, ai meu Senhor, o que vem pela frente, né? Se foi desafiador até aqui, e Deus está falando 3 vezes, seja forte, seja muito forte e corajoso. Mas eu não quero colocar medo em você, minha querida. Só estou brincando com algumas questões que vêm à nossa mente e talvez venha na sua também. Porque o Senhor quer dizer para você hoje, minha querida, e quebrar alguns paradigmas aqui. Você precisa ser forte e corajosa. Se você está disposta
a ir ao caminho, a avançar as promessas de Deus para a sua vida, você precisa ser forte e corajosa. Tudo que Deus preparou para você precisa de força e coragem. Resgatar sua família precisa de paciência também. Precisa de força e coragem para você conquistar o trabalho dos seus sonhos, aquilo que o Senhor prometeu. Para você subir aqui e exercer o ministério que o Senhor colocou para você. A gente precisa de força e coragem. Às vezes a gente se esconde atrás da timidez e do medo. Deixa eu dizer para você, se você ficar lá se escondendo atrás disso, você não vai viver tudo que o Senhor sonhou para a sua vida. E eu digo para você, minha mãe está aqui de prova. Quando ela tinha loja, pergunta quando ela me mandava resolver as coisas no banco ou ligar para alguém no telefone, eu morria de vergonha. Se algum professor falasse comigo, eu ficava vermelha, roxa, eu morria de vergonha, eu era tímida. Mas o Senhor nos faz vencer, sabe, algumas coisas na nossa vida. A gente precisa de força e coragem para perseverar, para não desanimar, para não desistir. A gente precisa deixar todo o vitimismo, toda a zona de conforto, toda a tristeza, toda a frustração, toda a decepção. Tem que ficar de lado. Não dá. Não dá para você avançar se você estiver com a sua mala carregando, cheia dessas coisas. Você precisa se desvincular, soltar tudo isso e prosseguir para aquilo que o Senhor tem para a tua vida. E deixa eu falar um pouquinho de força para vocês. E eu quero quebrar um paradigma aqui. Porque a gente aprendeu, e a gente até fica orgulhosa, elogia algumas mulheres fortes do nosso tempo. Mas não é dessa força que eu estou falando. Sabe essa força de mulheres que saíram do seu papel, que bate no peito, falam, eu resolvo tudo sozinha, pode deixar que eu tomo conta de tudo, assumo o lugar dos homens e vou para frente. Aquela coisa toda. Eu não estou falando dessa força. Também não estou falando de força física, de ficar musculosa. Não estou falando disso, não. Eu estou falando de uma força que é alinhada com aquilo que nós fomos criadas para ser. É a força que vem do Senhor. Porque Ele é a nossa força. E aí eu fico pensando, por que Deus falou para Josué que ele tem que ser forte? Se a força vem de Deus. Vocês já pensaram nisso? Por que Deus falou para Josué, seja forte? Porque ele ia passar por desafios, exatamente. Sabe o que Deus queria de Josué? Vocês sabem o que é ser resiliente? Resiliência, quando você pega uma borracha, estica, até você quase não aguentar mais. Com a capacidade desse elástico, dessa borracha, de voltar ao ponto original. Ser resiliente é a gente suportar essas tempestades da vida, suportar os desafios da vida, e mesmo assim permanecemos com o coração firme no Senhor. Firme naquilo que Ele designou para nós. E o Senhor sim nos dá força. Mas a nossa força precisa de um posicionamento nosso. É a força que se refere à capacidade de enfrentar os desafios da vida, os emocionais e os espirituais. A perseverança de seguir adiante quando tudo parece estar ao contrário. Quando todo mundo está falando para você é louca, não faz isso. Você fala assim, eu vou, porque o Senhor me mandou ir. Sabe aquele peixinho do The Chosen, que eu acho o máximo, que eu acho linda aquela... Quem aqui é apaixonado pelaquela abertura do The Chosen? Tem um peixinho que ele vai nadando verdinho, na contramão de todo mundo. Você ser forte para você nadar na contramão do mundo, minha querida, você precisa de força.
Porque vão falar de você, vão te criticar. E você precisa saber lidar emocionalmente com isso. Deixa eu te perguntar. Quando você está no processo e as lutas começam a aparecer, a primeira investida do inimigo contra a sua vida, o primeiro não, a primeira porta fechada que você encontrou, que você foi lá toda empolgada, falou, agora vai. Aí a porta está fechada. E aí você escuta o não. E aí a doença vem na sua casa. E começa, parece que tudo fica tão complicado. O que você faz? Você senta, chora, pega 5 barras de chocolate e fala assim, ai, não quero mais. Não é assim que a gente faz às vezes? Ou você se coloca aos pés do Senhor em oração, levanta, sacode a poeira e fala, Senhor, eu vou na tua força, não é na minha força. É isso que é ser uma mulher forte. Uma mulher forte na palavra. Uma mulher forte na fé, na oração, na sabedoria, na resiliência. Uma mulher forte na santidade, no domínio próprio. Essa é difícil, né? Então, quando o Senhor diz para você, seja forte, minha querida, Ele está dizendo para você ser forte nessas coisas, porque Ele vai sim te fortalecer. Mas existe a necessidade de um posicionamento de você se levantar como uma mulher forte. E eu quero falar um pouquinho sobre coragem. Coragem e força, nesse contexto, eles estão totalmente relacionados. Deixa eu dizer para vocês. Todos nós temos medo de alguma coisa. Temos alguma insegurança. Se alguém disser que não tem, está mentindo. A gente tem, sabe por quê? Porque nós somos humanas. E quando a gente fala de coragem, a gente não está falando que você não tem que sentir mais medo. Você vai sentir o medo. Você vai se sentir insegura algumas vezes. Mas sabe o que você faz? Você vai com medo mesmo. Você fala, Senhor, eu vou na tua força. Me segura, me ajuda. E vai. Para avançar nas promessas de Deus na tua vida, você precisa de coragem. Você precisa abrir mão do medo. E tem uma frase que diz que o medo é um cárcere que te mantém presa com a cela aberta. Vocês já ouviram isso? Às vezes você não está vivendo os planos e projetos de Deus, porque o medo tem te dominado. E o Senhor está dizendo hoje que está na hora de você vencer e dominar esse medo, ao invés desse medo te dominar. Porque atrás dessa porta, atrás dessa cela, tem coisas maravilhosas para você viver. E deixa eu te dizer, talvez você já tenha ouvido isso, mas a palavra de Deus tem 365 não temas. Porque o Senhor sabia da nossa humanidade. Ele sabia que a gente teria medo de algumas coisas. Então Ele te diz hoje, não temas. Eu te ajudo, eu vou contigo, eu te sustento, eu te pego pela tua mão direita, eu estou contigo. Não desista, não deixe esse medo te vencer, tenha coragem. Nós precisamos de coragem, minhas queridas, para enfrentar as ondas, para enfrentar os gigantes que aparecem na nossa frente, para enfrentar os vendavais da vida. Sim, eles vão acontecer. E nós precisamos de força e de coragem. E sabe como que a gente faz isso? Mantendo os nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé.
Eu sei que ser corajosa não é uma tarefa fácil. É um processo que exige disciplina. Mas sabe o que o Senhor colocou no meu coração? Eu até tinha esquecido essa palavra. Eu estava em casa preparando. Eu falei, filho, como que eram aqueles caras que quando chegaram aqui no Brasil, quando eles chegam numa terra, eles vão desbravando, abrindo mato e enfrentando todos os perigos para abrir o caminho? Aí a gente não lembrava na hora. E falou, nossa, como que é mesmo? Fugiu a palavra. Ele lembrou, bandeirantes. Deixa eu te dizer. O Senhor colocou no meu coração que Ele está levantando mulheres bandeirantes aqui. Sabe o que são mulheres bandeirantes? Aquelas que vão abrir o caminho para as outras passarem. Aquelas que vão se levantar com força e coragem, não na sua própria força e coragem, mas na força e coragem do Senhor. E vão caminhar sem medo, para abrir caminhos para as novas gerações que estão chegando. Mulheres que não têm medo do novo. Mulheres que não ficam se comparando com as outras que estão do lado. Não ficam copiando, não são copy e paste, copiar e colar. Mas mulheres que simplesmente vão na direção do Senhor, seguindo a trilha, seguindo o chamado, avançando, 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 até chegar no propósito designado por Deus para as suas vidas. Davi encontrou força e coragem em Deus para enfrentar Golias e todos os desafios da sua jornada. Gente, quem aqui já leu a história inteira de Davi? Poucas. Deixa eu dar esse desafio para você, leia. Gente, Davi enfrentou tantos desafios que eu falo assim, eu na metade desses aqui eu já tinha largado tudo. Débora exerceu o governo sendo juíza, profetisa e juíza para Israel. E ela ficou conhecida por sua força e coragem. Jael, não sei quem conhece a história. Jael, ela venceu o inimigo nessa mesma guerra, dentro da sua própria casa, com as ferramentas que ela tinha dentro do seu lar. Ela precisou ser forte e corajosa. Gente, a mulher pegou a estaca dentro da casa dela e foi lá no inimigo. Esther precisou ser forte e corajosa para ir em frente ao rei e clamar pelo seu povo. Maria precisou ser forte e corajosa quando o anjo apareceu e disse para ela, você vai ser a mãe do escolhido. Ela falou, como assim? Era algo novo, ninguém tinha vivido aquilo, e agora eu não sou casada, como isso vai ser? Mas ela disse sim. Ela precisou ser forte e corajosa. Na palavra de Deus a gente tem inúmeras histórias. E todos que você vai ver, eles precisaram de um posicionamento, de força e coragem. E essas histórias estão aqui na palavra para nos inspirar. Para nos dizer que sim, nós somos capazes. Deus continua escolhendo mulheres improváveis. Mulheres que têm medos, inseguranças, mas que estão dispostas a se render à vontade do Criador. Que estão dispostas a se colocar aos pés do Senhor e receber direção. Que estão dispostas a meditar de dia e de noite na palavra de Deus e serem cheias de fé, a serem movidas pela fé, serem mulheres bandeirantes. E eu quero finalizar com um texto aqui para vocês. Efésios 6:10 diz o seguinte: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Esse texto nos convida
a nos colocarmos diante do Senhor, para sermos fortalecidas por Ele. Se eu desejo avançar, eu preciso de um posicionamento de fé. Eu preciso de força. E eu preciso de coragem. E eu quero que você feche os olhos nesse momento. De olhos fechados. Eu quero te dizer que Deus está levantando uma geração de mulheres fortes e corajosas. Mulheres que não desistirão no caminho, que não olharão para trás, mas que seguirão avançando. Mulheres maduras, enraizadas na palavra. Mulheres que têm coragem de enfrentar os gigantes. Mulheres que colocam a confiança em Cristo e não se deixam levar por qualquer vento, mas continuam sendo firmes no propósito. Mulheres que não se comparam. Mulheres que decidem seguir adiante, apesar das circunstâncias. Deus está levantando mulheres bandeirantes nesse tempo. Mulheres fortes, corajosas, mulheres de fé, que vão influenciar toda uma geração. Eu não sei o que vai no teu coração, mas talvez essa noite você esteja precisando falar: Senhor, eu preciso de um renovo. Eu preciso da força que vem do alto. Sozinha, eu não estou conseguindo. Eu preciso dessa força que vem do Senhor. O Senhor quer renovar essas suas forças essa noite. Se você deseja se colocar diante do Senhor, fala: Senhor, eu quero avançar. E eu preciso de força e coragem. Eu preciso voltar a colocar os meus olhos em Ti, Senhor. Eu me distraí com as circunstâncias da vida. Eu me distraí com as dores. Eu me distraí com as faltas, com as perdas. Senhor, me perdoa por tanta reclamação, por tanta murmuração. Eu não quero mais ser assim. Eu quero ter um posicionamento de fé. Eu quero avançar. Senhor, me ajuda. Ergue a sua mão que eu quero orar com você. Se você deseja se posicionar essa noite, quero te convidar a ficar de pé. Enquanto as meninas louvam essa canção, se você quer se colocar no altar do Senhor, porque é no altar do Senhor que nós recebemos renovo para as nossas vidas, eu quero te convidar para vir até aqui e receber do Senhor renovo essa noite, porque Ele tem mais. Ele tem um bálsamo para a tua vida. A fonte dele é inesgotável.